seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus para mais um programa dedicado à visão da doutrina espírita sobre a educação. Estamos aqui ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da web rádio Estação da Luz. Lembrando que Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ao vivo. E já está aqui na tela comigo o nosso querido Ronaldo Gomes, que está sempre fazendo o programa aqui conosco, essa nossa dobradinha. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que possamos, mais uma vez, ser apenas os intérpretes da lei divina que nos inspira cada vez mais e aprendemos e apreendermos com Jesus esses ensinamentos. Muita paz a todos. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo e, portanto, você pode participar. A transmissão é feita através do Facebook, do YouTube, tem também aí o WhatsApp para você participar. Envie seu alô, seu abraço. Se você tiver alguma dúvida, envie sua pergunta e nós teremos aqui o maior prazer em lhe atender e compartilhar com você o nosso programa. Hoje, nós iniciamos uma série de estudos com base nas obras de Allan Kardec, ou seja, as chamadas obras da codificação espírita. Eu sei que você provavelmente conhece, mas vamos relembrá-las, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O que eu e o Ronaldo vamos fazer é o seguinte: nós vamos destacar e trazer aqui para o programa falas dos espíritos superiores e de Allan Kardec que têm uma ligação mais direta com a educação. E é claro que nós não poderíamos deixar de iniciar pela primeira obra da codificação e que lançou o Espiritismo para o mundo, ou seja, o Livro dos Espíritos. Nós reservamos para iniciar o programa 3 questões de O Livro dos Espíritos. Tem outras que virão aqui para o programa paulatinamente. Aliás, essas 3 questões que nós já separamos aqui para iniciar, cada uma já daria um programa, e provavelmente nós vamos desdobrá-las, com certeza, em mais de um programa. Não é, Ronaldo? E eu quero dizer a todos, e a você, Marcos, o seguinte, que essas 3 perguntas, talvez, quase certeza, não vamos iniciar hoje, não. Porque, falando de educação com os espíritos e a doutrina espírita, e Kardec, no caso, antes de Kardec, nós devemos falar sobre Denizar. Como foi essa preparação desse espírito para que ele pudesse vir até nós, reencarnar, mas na sua preparação, Marcos, é bom que coloquemos isso, sabe por quê? Porque a doutrina espírita é a educação trazida por Deus até nós, justamente para que possamos, como espíritos imortais, aprendermos e aprendermos que só estamos aqui segundo as nossas escolhas, segundo as nossas obras. E nossas obras é um processo de educação, porque é a lei do retorno, é a lei de ação e reação. Então, Denizar Leon, eu gostaria que você fizesse um breve histórico, não vai ser num programa, não. Nós vamos dar um segmento muito importante aqui, para mostrar que a divindade, quando nos traz algo, é como processo de educação. Olha só, para ser codificada a doutrina espírita, foi preparado esse espírito de tal forma que a sua formação, enquanto aqui encarnado, não foi aleatória. Ele precisou passar por uma etapa, materialmente falando, é claro, e trazendo a sua bagagem já espiritual, como um processo de educação. Marcos, uma breve biografia sobre o Leon Denizar Rivail, nosso querido Kardec. Então, antes de mais nada, Denizar,
Como foi a sua formação, de fato, para que ele pudesse chegar à codificação, um estudo dentro de um processo de educação? Porque nós vamos tocar em 2 pontos: a inteligência e a afetividade, em que Kardec já trazia isso inato dele, esse sentimento da sua maturidade, da sua evolução espiritual e intelectual, mas muito mais ainda no processo de educação, como professor, como educador de fato, que ele teve de passar para aí sim fazer a codificação. Muito bem, vamos sim, porque isso é muito importante. Nem todos conhecem a vida do Allan Kardec, que na verdade não é o nome dele, mas é um pseudônimo que ele passou a utilizar quando lançou a doutrina espírita, né, com a edição de O Livro dos Espíritos. O nome dele, na verdade, e que ele assinava, inclusive, nas suas obras, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou simplesmente, né, Denisard Rivail, ou Rivail, né, como costumava se falar. Ele não é de Paris, embora tenha vivido em Paris e feito boa parte da sua vida na cidade luz da França e da Europa naquela época, mas, na verdade, ele nasceu no ano de 1804, na cidade de Lyon, na França. Então, o nosso Denisard Rivail era um francês. O pai dele era ligado à advocacia, a mãe era do lar, e ele, aos 10 anos, foi enviado, se bem que aos 10 anos, ele já estava órfão de pai. E ele foi enviado, então, pela mãe para estudar na Suíça. Ou seja, ele não fez os seus estudos na França, mas sim na Suíça, na cidade de Yverdon, no famoso Instituto de Yverdon, que era coordenado por Pestalozzi, ou João Henrique Pestalozzi, que é um dos maiores educadores da nossa humanidade. Há uma ligação muito íntima entre o Denisard Rivail e o professor Pestalozzi. Aliás, na internet, no YouTube, é possível visitar Yverdon Les Bains, como é chamado hoje em dia, e ver a escola. Mas como a escola ainda existe? Quer dizer, ela não funciona mais como escola. É porque o Instituto de Yverdon ele foi criado e funcionou durante 20 anos num castelo, que era o castelo de Yverdon, o próprio castelo que levava o nome da cidade. E o castelo existe até hoje, lá no centro da cidade, só que hoje é uma fundação, é um centro cultural e museu, inclusive dedicado, parte dele é dedicado também à vida e obra de Pestalozzi. Mas pela internet, no YouTube, você faz um tour por Yverdon, que é uma cidade termal, ela tem águas térmicas, e você também vê o castelo. E alguns vídeos mostram o castelo por dentro. É possível, então, conhecer aquela atmosfera do castelo que serviu lá como escola sob o comando de Pestalozzi. Quando Allan Kardec adentrou ao Instituto, isso foi no ano de 1814, ele tinha 10 anos de idade. Aliás, desculpe aí, né? A mania nossa de espírito já chamar ele de Kardec. Ele não é Kardec ainda, né? É o nosso Denisard Rivail. Então, ele tinha 10 anos, o ano era 1814. O Instituto de Yverdon, ele funcionava como um internato. Então, os alunos eram internos, ficavam em tempo integral do Instituto, saindo apenas nas férias para as suas famílias. E lá, ele aprendeu com o Pestalozzi e os demais professores toda uma orientação de ordem moral, não religiosa confessional, mas, na verdade, moral. E ele se destacou pela sua sagacidade, sua inteligência, e ele passou a ser submestre. Submestre, o Pestalozzi usava muito isso, né? Ou seja, os alunos que se destacavam nos conhecimentos, nas habilidades,
passava, então, a categoria do submestre, ou seja, o aluno que auxilia os seus colegas e se torna um auxiliar também do professor. O submestre, normalmente, funcionava durante o ano letivo, depois eles eram trocados. E nosso Denizar Rivaio chegou a isso. Bem, ele ficou no Instituto de Yvernon até os seus 18 anos, ou seja, ele ficou no Instituto entre 8 a 9 anos. Há uma curiosidade aqui, porque os registros do Instituto não deixam claro se ele saiu do Instituto com 18 anos ou com 19 anos. Né? Então, os registros não são muito claros, mas tem-se certeza que, com 20 anos de idade, ele já estava em Paris. Ele saiu do Instituto de Yverdon com 2 formações. Com a formação técnica como professor e também com a formação técnica de administrador escolar. Eram as 2 formações técnicas que eles recebiam na época. Não há termos de comparação de como funcionava o sistema escolar na época e como funciona aqui no Brasil. Mas nós podemos dizer que ele saiu diplomado com o equivalente a um curso técnico de ensino médio que nós temos hoje aqui no Brasil. Aí uma pergunta, por que ele não voltou para Lyon, onde estava a sua família? Por que ele vai para Paris? Bem, é que Paris, na época, nós estamos falando aqui da primeira metade do século XIX, Paris era considerada a cidade-luz. Ou seja, a cultura europeia ela estava lá em Paris. Os grandes filósofos, artistas, pintores, todo mundo convergia para Paris. Tanto que Paris ficou conhecida, né, como a cidade-luz. E ele, então, vai para Paris, era ali mesmo. Lá ele começa a trabalhar e lança o seu primeiro livro pedagógico ou educacional, né, que é o Curso Prático de Aritmética. Isso vai acontecer em 1824. E ele vai se tornar um grande matemático e gramático. Na sua época, Denizar Rivaio foi considerado um dos maiores gramáticos da língua francesa. Ele lançou várias obras ligadas à gramática francesa. Essas obras dele, tanto de aritmética quanto de gramática francesa, foram adotadas por várias escolas na França, inclusive há registros de que algumas obras dele foram, inclusive, adotadas na Universidade da Sorbonne, que é uma universidade muito famosa. Ao todo, o Denizar Rivaio lançou 22 livros didático-pedagógicos, que a maioria desconhece, né? Mas todas essas obras estão devidamente registradas na Biblioteca Nacional da França, com as suas edições, editora, tudo. E várias dessas obras tiveram várias tiragens. E ele, nesse curso prático de aritmética, ele colocou um subtítulo, que é Conforme o Método Pestalozziano de Ensino. Porque Denizar Rivaio, junto com alguns outros, como o Julien de Paris, o Levi Alvarez, o Roger Gimpes, que todos eles estudaram com Pestalozzi, ou conheceram, pelo menos, o Instituto de Yvernon, todos eles foram pioneiros de lançar o método pestalozziano na França. Então, o Denizar Rivaio é um dos educadores franceses que lançou o método pestalozziano de ensino na França. E ele sempre defendeu esse método. Na sequência, ele vai fundar uma escola, que teve 2 nomes, na verdade, né? Porque ele lançou a escola, primeiramente, com o nome de Escola de Primeiro Grau. Mas já no ano seguinte ele muda e passa para Instituto Rivaio. E, nesse meio tempo, ele casa com a professora e poetisa Amélie Gabrielle Baudet. Os 2 frequentavam os salões parisienses. Isso era chique na época, era muito chique. Não é como hoje, não, nós ficamos aqui pela internet, televisão, essas coisas. Não, naquela época você ia ao teatro,
você ia aos salões para degustar, conversar, os saraus literários, musicais, e ele era um frequentador dos salões parisienses. E foi ali que ele conheceu a Amélie Baudet, como ela vai ficar sendo conhecida, e eles vêm a casar, e a Amélie Baudet trabalha com o Denisard Rivaio no instituto, na escola que ele funda lá em Paris. Ele tinha como sócio um tio dele, que também morava lá em Paris, e esse tio foi um financiador do instituto, mas, infelizmente, o tio tinha o vício do jogo. Quem tem o vício do jogo é uma tristeza, né? Que o dinheiro não consegue parar na mão nem no bolso. E, com isso, depois de alguns anos de atividades, não foi mais possível, né, manter a escola, porque ela se descapitalizou, ela perdeu todo o capital por causa do tio. Então, o Denisard Rivaio foi obrigado a encerrar a escola, e aí ele tomou uma decisão que saiu do fundo da alma dele. Ele disse a si mesmo, e comunicou isso à sua esposa e aos amigos, que nunca mais ele iria ser um profissional da educação. Nunca mais ele ganharia dinheiro com a educação. Então, o que ele faz? Ele era um expert na matemática, aritmética. Então, ele passa a trabalhar como contabilista de várias casas comerciais, mas não abandona a educação, porque ele continua a publicar livros e se junta ao seu amigo, o professor Levi Alvarez, e os dois fundam, então, cursos de preparação para as provas, para entrar na universidade, para os concursos públicos do governo da França. E ele, então, trabalha durante o dia na contabilidade e, à noite, ele dá aula, gratuitamente, que nunca mais ele cobrou. Ele dava aula do quê? Bom, vamos lá. Claro, né? Aritmética, gramática francesa, astronomia, física, química, fisiologia. Aí, espera um pouco. O homem era de múltiplos conhecimentos? Exatamente. Foi um grande estudioso, e ele fez parte, seja diretamente ou por correspondência, ele fez parte de 12 academias literárias e científicas em todo o território francês. Não era uma pessoa qualquer, mas sempre foi muito humilde, tanto ele quanto a sua esposa, Amélie Baudet, e ele era considerado nos salões parisienses o homem do bom senso. Então, quando tinha uma discussão, algo que não se chegava a uma conclusão, lembravam dele. Puxa, vê se o professor Rivaio está por aí, porque ele tem a palavra sensata. Ele realmente, nós podemos confiar nele. Então, ele era considerado assim. Até que, nesse trabalho todo, ele vem, então, a se aposentar, e aí nós estamos nos idos de 1855, e ele foi um grande estudioso também do magnetismo. Então, na educação, ele foi ligado à Pestalozzi. No magnetismo, ele foi ligado a Mesmer, Franz Anton Mesmer, que estudou as forças magnéticas do ser humano. E nosso Denisard Rivaio também era um expert nesse assunto. Até que um amigo dele, também magnetizador, o Fortier, comunicou a ele as mesas que dançavam e giravam nos salões. Mas ele já conhecia o fenômeno. Ele falou, tudo bem, eu já vi o fenômeno, que não tem nada demais, porque cientificamente, através das forças do magnetismo, nós explicamos o levantamento de objetos, a compensação da lei de gravidade, daí. Não, mas acontece que agora a mesa está, além de levantar, girar, agora está respondendo perguntas. Aí ele ouviu e falou, não é possível. Como que isso é possível? Como é que uma mesa vai responder perguntas? A mesa não é um ser humano. A mesa não tem cérebro, nada disso, não pode responder perguntas. Mas eu juro a você, dizendo o Fortier a ele, eu juro que é isso que está acontecendo.
O Fortier era considerado pelo Rivaio uma pessoa realmente muito sensata também, uma pessoa centrada, estudioso. Falei, não é possível isso. Então tá bom, eu quero ver. Mas não é num salão qualquer, não. Quero ver de uma forma mais reservada, com um grupo sério. E aí o Fortier marcou uma reunião numa quinta-feira à noite, na casa da senhora Plainé-Masson. E ele foi com a Amélie Baudet. Como bom investigador, e, claro, todos aqueceram que ele fizesse isso, ele investigou a sala. Porque fraude pode acontecer. Nada vendo, nada encontrando. A reunião começou, a mesa levitou, girou, foi para cá, foi para lá. E aí tinha explicado a ele que eles tinham montado ali uma combinação, né? Ou seja, eram perguntas que tinham que ser diretas, objetivas, e a mesa respondia apenas por sim ou não. O sim, a mesa, né, com o seu pé, batia lá no chão. Então, uma batida, sim. Duas batidas, não. E aí começaram a dirigir algumas perguntas à mesa. E, para surpresa dele, a mesa respondeu as perguntas com toda a inteligência e com todo acerto. Quando eu conto essa história, eu sempre indago assim, né? Eu queria ver a cena, não essa cena propriamente dita, mas quando ele se despediu e entrou no carro. Carro aqui não é o carro motorizado, tá, gente? Nós estamos lá na metade do século XIX, tá? É a nossa carruagem puxada a cavalos. Quando ele entra no carro com a Amélie Baudet para ir voltar para casa. Ronaldo, eu sempre penso nisso. Os dois devem ter se olhado. Eu acho que eles nem conversaram, porque eles estavam, né, com a mente absorta no que tinham visto, na surpresa de ver o fenômeno inteligente, mas sem conseguir explicar a causa. Né? Até hoje, nós sabemos que não tem mesa que consiga pensar. Ele falou, mas a mesa não pensa, mas que ela respondeu. Como pode ser uma coisa dessas? E aí ele passou, semana após semana, a frequentar as reuniões. Aí descobriu que tinham inventado um alfabeto, que foi chamado de alfabeto tipitológico. Ou seja, para cada letra do alfabeto, a mesa tinha que dar uma batida, ou cartões, né? Fazer cartões com as letras, que eram colocados no chão, e a mesa, né, com o seu pé, só ia até cada cartão e alguém anotava as letras e ia formando as palavras. E aí ele descobriu que tinham ditados até completos. Respostas sobre filosofia, sobre ciência, astronomia, sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, mas como é que pode? E ele começou a elaborar uma teoria, até que ele resolveu colocar a teoria em teste, né? E foi para a reunião para discutir a teoria. A hipótese que ele tinha levantado para explicar o fenômeno. Mas antes que ele falasse do que estava pensando, a mesa se adiantou e já foi colocando a ele assim, eu sou um espírito. Ele, quando viu, né? Sou um espírito. Bem, e o que isso significa? Que você está morto? Aí ele, sim. Bom, quem morre é o ser humano, né? Então, você foi um homem? Sim. Quer dizer que a vida continua depois da morte? Ela não acaba no túmulo? Sim. Bom, pera lá. Se você foi um homem, viveu aqui. Você viveu aqui em Paris? Sim. Então, você tem nome? Sim. Seu nome? Aí a mesa bateu. Quando você morreu? A mesa bateu lá a data. Do quê? E a mesa lá... E ele foi coletando os dados. No dia seguinte, ele foi para a Biblioteca Nacional pegar os jornais, né? E foi lá na data, né? E quando ele está lá percorrendo, lá ele encontra o necrológio, lá, a notícia da morte do tal fulano, exatamente pela causa que a mesa havia apontado. Foi aí, então, que ele
descobre, né, o mundo espiritual, a vida depois da morte, ele vai se dedicar a isso, e em 18 de abril de 1857 surge, então, o Livro dos Espíritos e o Espiritismo, e é aí que o Denis Arrivaio muda de nome, e aí ele passa a assinar Allan Kardec, para não confundir as coisas, porque o Denis Arrivaio, enquanto professor, educador, escritor, já era muito conhecido. Ele quis desvincular a nova doutrina, né, a nova obra da sua vida, e daí vai surgir o nosso Allan Kardec. Esse é um resumo, então, aí da vida do nosso professor Denis Arrivaio. Marcos, e como levar isso agora, fazer essa ponte, como um processo de educação que a espiritualidade, dentro da lei divina, levou ao Denizar Allan Kardec a ter todo um processo de educação. Veja bem, não é qualquer homem que nós estamos falando. Sim. Ele teve toda uma preparação. Nós estamos falando aí na século XIX, perfeito? São século XIX, numa época em que sempre houve as manifestações, desde antes do Cristo, durante o Cristo e depois do Cristo, sempre houve essas manifestações dos espíritos. Agora, por que, de fato, nós estamos falando ali no século XIX que eclodiu ali tantas mentes sábias, estudiosas, mas tinha que ser ele. Por que foi ele? Por que esse escolhido? Também há relatos sobre isso. Era bom que trouxesse para nós também o relato espiritual. Por que tinha que ser ele nessa preparação? O que estava mais preparado? Não sei. Claro que tem outros, mas ele foi o escolhido e ele aceitou essa missão antes de reencarnar para trazer toda uma codificação. Olha, codificação é códigos. Ele foi trazer tudo isso à tona dentro de uma lei sábia, estudiosa, retratada num processo educacional, didático, que a coisa, se você pegar os livros, você citou todos da doutrina, tem pontos didáticos aqui de ensinamentos trazidos por Jesus também, já naquela época. Mas foi com Denizar, com Kardec, que esse processo, antes mesmo dele reencarnar, você falou ele encarnado, e antes? Há relatos também. Uhum. Nós sabemos, quando estudamos o Espiritismo, essa informação já está em O Livro dos Espíritos, que Deus, quando se trata de uma missão para a humanidade, Deus não escolhe um espírito que poderia falir no cumprimento dessa missão. Será sempre escolhido um espírito que já esteja preparado, que já alcançou determinado grau de evolução e que saberá, portanto, cumprir fielmente a missão, enfrentando os próprios dissabores da existência terrena. Ora, com essa informação, e já nos mostra que o Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, já era um espírito superior. Era um espírito que veio preparado para cumprir essa missão de desvendar as vozes dos céus, né, as vozes dos espíritos, através da mediunidade, nos entregando, então, uma nova doutrina, com raízes científicas, filosóficas e religiosas, que é o Espiritismo. Agora, mais do que isso, o nosso Allan Kardec tinha que ser um educador. Por quê? Porque o Espiritismo, essencialmente, é doutrina de educação do ser humano. Nós, aqui, os espíritos reencarnados. Essa é a essência da doutrina. Então, Allan Kardec não deveria enveredar por outros campos, mas sim ser, de fato, um educador. E ele já trouxe isso. E não foi por acaso, não foi assim, à toa, nada disso, ou porque lá no Instituto cobrava mais barato, que ele foi matriculado lá na Suíça, no Instituto de Yverdon. Não.
o nosso Allan Kardec fazia parte já de um grupo de espíritos que de um bom tempo já vinha trabalhando para que pudesse surgir o espiritismo. E esse movimento, na verdade, tem raízes no século XVIII. Vários iluministas, né, pensadores iluministas franceses já faziam parte desse grupo. Porque eles também não... Na verdade, eles não surgiram só porque eles não gostavam lá do rei Luís XV, aí resolveram brigar com o rei. Não foi isso, não. É todo um movimento histórico, cultural, social, que fez com que vários desses espíritos reencarnassem já no século XVIII, viessem trazer novas ideias, lutar pela liberdade de pensamento, liberdade de culto e assim por diante, lançar a bandeira, né, da fraternidade, né, da solidariedade, da liberdade, que é o lema, né, da Revolução Francesa. A ciência e a razão, começar a descortinar esse mundo. E Pestalozzi foi um grande, também veio com essa missão, Marcos, porque nós não podemos esquecer disso. E talvez, se não fosse Pestalozzi, Kardec, não vou dizer que se perderia, mas ele teve esse princípio em Pestalozzi, que teve essa missão também de mostrar o processo de uma educação para o mundo. Eu acabei de fazer toda uma pesquisa, escrevi o livro já está com a editora, sobre Pestalozzi. E Pestalozzi foi um iluminista. Pestalozzi foi um grande revolucionário. Ele era amigo dos principais pensadores franceses. Ele foi condecorado pelos revolucionários franceses, porque Pestalozzi participou também da Revolução Suíça, né, que lançou também a República Democrática lá na Suíça. Todos os espíritos ligados. Agora, Pestalozzi, é bom nós sempre lembrarmos disso, ele não estava sozinho. Quando você estuda a vida dele, você vai ver que ele teve um braço direito lá em Zurique, que era o Lavater, o Johann Caspar Lavater, que vem a ser depois, segundo informações mediúnicas, o nosso Eurípides Bassanufo. Pois é, tudo se interliga, né? E Kardec vai lá estudar com Pestalozzi, vai se unir a Pestalozzi ali e leva a Pestalozzi para a França, ou a nível educacional. E, na verdade, se nós olharmos a vida de Allan Kardec, nós vamos ver que ele vai ter uma dedicação à doutrina espírita, oficialmente, claro, desde abril de 1857, tá? Até 1869. Então, você cobra, quando ele desencarna, você vai cobrir 12 anos. Mas ele nasceu em 1804. Então, em 1857, ele já tinha 53 anos de idade. E, portanto, ele tinha uma trajetória de mais de 30 anos na educação, em solo francês. Como cientista, né? Como cientista também que ele era. Sim, porque ele foi um grande estudioso. Paralelo a isso, em todo esse processo educacional trazido pela espiritualidade, porque tudo isso aí, a reencarnação, a encarnação é um processo de educação. É isso que nós precisamos deixar claro. Quando nós, de fato, aceitarmos, pesquisarmos sobre isso, iremos ver que o processo de reencarnação é o beabá. Você vai passando por etapas. Repetiu? Vai lá, volta e vai fazer a sua série de novo. Sem ensino médio. E por aí vai, até a faculdade. Tranquei a matrícula. Não tem problema, não. Trancou, ficou na espiritualidade, aprendeu bastante tempo. Reencarna mais uma vez. Agora vamos fazer a faculdade de novo. Mas, paralelo a isso, nós temos uma grande alma também, várias, mas da época também, que é Leon Denis, que, paralelo a isso, tem as obras deles que corroboram, de fato, ali, ratificam com a doutrina espírita. O que você também tem a dizer a isso, Marcos, nesse processo de educação, para que nós possamos observar, olha só, Kardec e Leon Denis, bem à parte, parecia que estava longe, mas tem um belíssimo histórico também de uma literatura, e levando em consideração que ele não passou pelos mesmos processos de Kardec, mas já trazendo também uma grande desenvoltura, uma grande evolução espiritual.
um missionário nunca vem sozinho para fazer sua obra, né? Ele sempre vem com outros que vão secundá-lo, que estarão ali com ele mais diretamente, às vezes um pouco indiretamente, mas estão ali naquele contexto. Se você olhar a história humana, por exemplo, quando do surgimento da Reforma Protestante, claro, nós lembramos logo de Lutero, Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero não trabalhou sozinho. Ele teve um braço direito que foi da máxima importância para o movimento, que foi o Melanchthon, que viveu ali com ele, sustentou a luta ali para que o protestantismo fosse realmente reconhecido. Você olha Pestalozzi e vê Lavater, Kruse e alguns outros que trabalharam ali com ele no Instituto de Yverdon. Você olha para Kardec e você vê que ele tem um braço direito ali firme, Amélie Baudet. Está ali. Muitas pessoas não sabem, mas Amélie Baudet fazia a revisão dos textos da Revista Espírita. Era a primeira que lia as obras antes delas realmente serem publicadas. Amélie Baudet desenvolveu a mediunidade, trabalhava como médium também na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Outro que trabalhou muito com ele, que o filho ficou mais conhecido, mas quem trabalhou diretamente com Kardec foi o Alexandre Delaunay. O filho, o Gabriel Delaunay, ficou realmente mais famoso. Mas quem se uniu a Kardec na Sociedade Espírita de Paris foi o Alexandre Delaunay, porque o Gabriel ainda era uma criança. Ele vai conhecer Kardec, aí jovem, e depois ele vai dar continuidade. Quem está ali na França também, você já citou, é o Leon Denis. Leon Denis é um espírito, nossa, super preparado, né? Mas ainda jovem. Quando ele conhece o espiritismo e vai conhecer Kardec, Leon Denis tinha 18 anos. E Leon Denis não vivia em Paris. Leon Denis era da cidade de Tours, de onde, aliás, ele nunca saiu. Mas, depois, na sequência, quando Allan Kardec se despede, em 31 de março de 1869, retornando ao mundo espiritual, o que vai acontecer na sequência? O Gabriel Delaunay, que já tinha substituído o pai, mais a Amélie Baudet, que continuava viva, e mais o Leon Denis, eles vão, então, aí sim, tomar a frente do movimento espírita. Nossa, e Deusa, lá de Salvador, Bahia, um grande abraço a você, minha amiga. Um prazer estar com você aqui no programa. Então, Leon Denis vai, junto com Gabriel Delaunay e Amélie Baudet, eles vão fundar o jornal O Espiritismo. Já existia a Revista Espírita, mas eles fundam o jornal, que foi um verdadeiro baluarte do espiritismo. Eles vão criar também, junto com alguns outros, o primeiro Congresso Espírita Internacional. E depois Leon Denis vai lançar aquelas obras magníficas dele, né? O Grande Enigma, Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Obras que todos nós precisamos ler e estudar. Então, nós sempre vemos assim, o missionário não está sozinho. Os outros estão ali com ele, secundando todo esse trabalho, junto com ele e aqueles outros que vêm para dar continuidade a todo esse trabalho. Perfeito, Marcos. Você já tinha tocou aí, eu ia tocar, claro, na Amélie Baudet. Aí é que entra uma outra parte. Há relatos que ela era bem mais velha do que Kardec, acho que 9 anos, se não me engano, mais velha que Allan Kardec. Já foi providencial também, como professora e como médium também atuando. Mas eu quero crer que sem ela, claro que Kardec ia fazer, mas ela foi aquela ponte para que Kardec se sustentar tudo o que ele passou, porque foi revelado a ele a situação que ele iria passar. E ele passou muitos desafios, perdeu noites de sono, muita coisa, porque nós contando aqui, nós estamos falando de uma época que hoje não temos o computador, mas antes não havia nada disso. Era a mão, a máquina de escrever, e olha lá. Marcos,
a Amélie Boudin foi essa mulher que teve ali à frente, não vou falar ao lado, não, à frente, com Kardec, em toda essa estrutura, claro, trazida pela espiritualidade, mas ela foi o braço esquerdo, direito, vou dizer assim, carregou ele no colo, podemos dizer até assim, porque ele deve ter sofrido muito e ela foi essa sustentação emocional para que Kardec pudesse, ao final da sua vida, ainda dar seguimento, até porque ela continua depois dando todo esse processo trazido por Kardec, pela espiritualidade a Kardec na codificação, nesse trabalho da codificação. É importante nós conversarmos sobre isso, porque quando o Livro dos Espíritos apareceu nas livrarias no dia 18 de abril de 1857, ninguém sabia quem era o autor. Um tal de Allan Kardec. Quem é esse Allan Kardec? Como a obra chamou a atenção, porque também tinha um nome muito diferente, né? O Livro dos Espíritos. A imprensa, né, os jornalistas fizeram a sua parte. Ou seja, né, você faz o jornalismo investigativo. Vamos descobrir quem é esse tal de Allan Kardec que assina essa obra. E claro que eles não levaram muito tempo para descobrir que o Allan Kardec, na verdade, era o professor Denisard Rivail. Bem, aí nós podemos imaginar o sofrimento que ele começou a passar a partir daí. Porque ele virou, né, a gozação da Sociedade Francesa da Imprensa. Nosso Eliseu Moreira, de Muriaé, Minas Gerais, um grande abraço. Ele virou o motivo principal das charges nos jornais franceses. Mas por quê? Ora, o que começaram a falar? Ah, o nosso professor Denisard Rivail ficou louco. Agora ele diz que ele conversa com as almas dos mortos. E foi uma campanha. A imprensa entrou gozando. E a Igreja Católica... Eu falar, a Igreja exercia um grande poder ainda aí, até da Inquisição ainda. Exatamente. A Igreja Católica, na França, imediatamente condenou o Livro dos Espíritos, colocou o Livro dos Espíritos no índice de livros proibidos da Igreja Católica. Então, ele foi atacado pela imprensa, que começou a ridicularizá-lo, a manchar o nome dele como grande educador que ele era, e foi atacado pela Igreja Católica, que não admitiu o lançamento daquela obra e da nova doutrina. Então, não foi fácil. O mundo desabou sobre a cabeça dele. Os espíritos já tinham advertido a ele que ele se preparasse, porque os ataques seriam ferozes. Mas ele não para, e em janeiro de 1858 ele lança a Revista Espírita, que é, então, uma revista mensal, e depois, em abril desse mesmo ano, ele consegue a autorização para criar e começar a trabalhar com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita legalizado do mundo. Não era um grupo familiar, era uma instituição com estatuto devidamente registrado, com diretoria, associados. Então, é o primeiro centro espírita legalizado do mundo. E a imprensa continuou a bater. E ele lança, na sequência, o que é o Espiritismo, e, em 1861, o Livro dos Médiuns. Bom, aí a Igreja Católica não aguentou e publicou a excomunhão do professor Denisard Rivail. E agora é interessante que na Revista Espírita ele escreve sobre isso e diz, bem, recebi a notícia de que fui excomungado pela Igreja Católica. Isso é interessante porque eu nunca fui católico. Eu não sabia que a Igreja podia excomungar um não fiel, um não adepto. Mas tudo bem. Ok. Mas isso não me toca, porque eu nunca fui católico. E eu sou espírita. Tá? Ah, estão gritando aí, mas tudo bem. Mas qual é o problema? Tá? Apesar de excomungado, continuarei, né, a escrever, continuarei a falar e a defender. E não foi fácil.
Há uma cena que é contada pelo espírito Hilário Silva, através do nosso querido Chico Xavier, que, claro, ele começou a amargar problemas financeiros, porque a perseguição foi implacável em cima dele, e um dia que ele está na casa dele, que é um apartamentozinho pequeno, quarto, sala, mas era um apartamento pequeno. E ele, então, está ali meio acabrunhado, a Amélie Baudet está conversando com ele, quando o carteiro chega, entrega lá a correspondência. E, no meio dessa correspondência, ele recebia cartas virulentas, né? Gente que o perseguia, falava coisas ali contra ele, e tinha um pacote. E, nesse pacote, ele abriu o pacote e viu que era um livro, ricamente encadernado, e que era justamente uma edição do livro, um exemplar, né, do Livro dos Espíritos, mas encadernado, bonitinho, com letras douradas, capa de couro. Né? Ele abriu e tinha uma dedicatória para ele. E na dedicatória ele disse: olha, este livro salvou a minha vida. E tinha assinado um nome. E embaixo estava escrito: e salvou a minha vida também. E tinha outro nome assinado. E tinha uma carta. E na carta, então, a pessoa diz que foi se matar, foi se jogar da ponte lá no Rio Sena, à noite, mas esbarrou em alguma coisa ali na mureta, e essa alguma coisa era aquela obra, aquele livro, que ele pegou, viu, deu uma lida rápida e mudou de ideia e voltou para casa. E leu toda a obra. E aí teve um novo ideal de vida. Como ele era encadernador, ele trabalhava numa gráfica, no dia seguinte ele levou o livro lá para a gráfica e ele mesmo tinha encadernado tudo direitinho e estava agora mandando para Kardec para mostrar: olha, sua obra salvou pelo menos 2 vidas, continue. E aí ele, segundo o Hilário Silva, né, ele deu aquela respirada funda, a Amélie Baudet olhou para ele, tá vendo? Tem que continuar. Mas não foi fácil, nada fácil, e a Amélie Baudet, então, foi muito importante, porque deu todo esse suporte a ele, né, de dormir pouco, estudar muito, codificar, organizar, e esse lado emocional. Porque era ela que estava ali com ele, né, acalmando, apoiando, né, mostrando que ele tinha que continuar, mas o nosso Kardec, para quem não sabe, passou a sofrer do coração, porque não é fácil, você ser perseguido o tempo todo, abala, o emocional se abala. Mas ele não era um missionário? Sim, mas está encarnado, está sofrendo perseguição, ataques de todos os lados. Né? E o trabalho também era muito exaustivo, porque ele fazia o trabalho quase que sozinho, até que a sociedade parisiense conseguiu se organizar, contratou um secretário, mas isso foi ao longo do tempo, não foi uma coisa imediata. Então, ele passou a sofrer do coração. O médico dele era o doutor Demeure. O Demeure desencarnou, e aqui é uma história linda, né? Porque o Demeure dá comunicação na sociedade parisiense e informa a Kardec que queria continuar como médico a tratar dele. E, de fato, o faz. Existem várias comunicações que são verdadeiros receituários do Demeure para ele. Mas quem passa também, na sequência, a cuidar dele é o Gabriel Delany, que já havia se formado e que era médico. Né? Tanto o pai, o Alexandre Delany, e, na sequência, o Gabriel Delany. Podemos afirmar, Marcos, que Kardec teve uma sobrevida para que pudesse dar. Como é relatado do Chico, como é relatado do Divaldo? Podemos falar isso também, né? Perfeito. Nos relatos que chegaram até nós, nós temos comunicações dos espíritos pedindo que ele acelerasse a revisão do livro A Gênese, que foi lançado em 1868, porque ele não podia se despedir sem que a obra estivesse, de fato, revisada, né, e tivesse a sua edição definitiva. Ele já sabia, porque os espíritos já tinham dito a ele que ele não ia viver tanto tempo assim, mas que a obra precisava ficar completa. Então, com certeza, ao longo de 1868, ele teve uma sobrevida assim,
providenciada por Deus, né, e os espíritos superiores que estavam ali com ele. E aí, meus irmãos, nós estamos aqui terminando a primeira parte de uma série de sequência que vamos fazer aqui sobre Kardec, os espíritos e a educação, para que possamos compreender cada vez mais que a doutrina espírita veio para nos educar como uma ciência filosófica e religiosa, moral, trazida por Deus até nós, para que pudéssemos despertar, nos sensibilizar e nos conscientizarmos de que a vida continua, que daqui só aprendemos muito para a evolução, porque somos espíritos imortais. Que Jesus nos abençoe, Marcos, e obrigado, Tavares e todos que aí estiveram conosco, e se preparar para a próxima segunda-feira, que promete, mais uma vez. Gratidão a todos. É verdade, próxima segunda-feira promete, porque o fato de o Denizar Rivaio ter se ocultado no Allan Kardec, o Allan Kardec não deixou a educação de lado, tá? Só que passou a defender a educação à luz da doutrina espírita, a educação moral do espírito integral, que nós vamos começar a ver, então, segunda-feira que vem, no próximo programa, desdobrando o conteúdo das obras da codificação espírita a partir de O Livro dos Espíritos. Você que está aí nos acompanhando, tem um desafio para você. Pegue o Livro dos Espíritos e tente encontrar a educação dentro dele. Questões, perguntas e respostas que tenham a ver com a educação. E vamos ver, né, se a nossa pesquisa vai casar com a sua a partir da próxima segunda-feira. Meu abraço a todos, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz e boas realizações, confiando sempre em Deus, nosso Pai, que nunca nos abandona. Um grande abraço a todos, paz na vida para todos e até semana que vem. E não esqueça, hein? Segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, mais um Espiritismo e Educação.